Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger, Procurador-Geral do Trabalho. É Seger ou Seger? É Seger. Falei certo. Senhores servidores, advogados, estudantes presentes, e declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Vamos iniciar, então, com os processos com preferência. Pregão do primeiro processo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, o processo RO 20.452, dígito 05 de 2017, em que são partes Banco Bradesco S.A. e outro, e Anderson Madruga de Quadros. Está inscrito doutor Eli Tayuno Júnior, com a palavra a relatora. Senhor presidente, aqui o caso é aplicação da súmula 422, apelo que se encontra destituído de fundamentação, uma vez que o recorrente renova os fundamentos trazidos à petição inicial sem impugnar o fundamento adotado pelo tribunal de origem, ao confirmar a decisão terminativa do presente feito. Realmente, o impetrante, em razões recursais, nada menciona acerca do fato de que não consta dos autos cópia do título da dívida pública ofertado como garantia de juízo, exigindo-se que a parte se faça representar em juízo por profissional habilitado, sendo aplicável, inclusive, o artigo 899 da CLT, em se tratando de ação originária de competência do Tribunal Regional. O caso invoca a compreensão da jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se conhece de recurso para o Tribunal Superior se as razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferida. Recurso ordinário de que não se conhece. Doutor Eli, matéria processual, Vossa Excelência pretende sustentar? Neste caso, apenas o registro da presença, poderes nos autos. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto da relatora, recurso ordinário não conhecido. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 100.050, dígito 84 de 2013, em que são partes Hugo Ferreira da Silva e Vale S.A. e outro. Está inscrito o doutor Pedro Lopes Ramos, com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão em ação rescisória, acórdão proferido pelo egrégio 17º Regional. A presente ação rescisória vem fundada em violação legal, violação a diversos dispositivos constitucionais, e eu estou observando, fundamentalmente, que a pretensão não se sustenta. Isso em razão de que a indicação de preceitos constitucionais, quando as questões suscitadas estão reguladas por dispositivos infraconstitucionais, não autoriza o corte rescisório na linha da orientação jurisprudencial 97 desta subseção. Esta conclusão inviabiliza a pretensão rescisória fundada na transgressão do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República. As violações sugeridas aos artigos 130, 131, 332, 397, 398 e 436 do Código de Processo 73, da mesma forma, são inacolhíveis em razão da ausência de emissão de tese a respeito destas prescrições legais na decisão que se pretende rescindir. Aqui incide o óbice da súmula 298. E, por fim, a violação dos artigos 189 e 193 da CLT não se sustenta na medida em que, para
que fosse reconhecida, seria preciso revisitar o acervo fático probatório e a ação rescisória não se presta a tanto na linha da súmula 410 desta Corte. Estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Presente, há um único tópico que igualmente não justifica o corte rescisório, que é a violação dos artigos 475J do Código 73 e 769 da CLT. Na verdade, ao tempo em que se formou a coisa julgada, a incidência do dispositivo processual comum referido ao processo do trabalho era altamente polêmica e, por isso, a súmula 83 desautoriza também o corte rescisório. Estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Doutor Pedro, a decisão lhe é favorável? Somente o registro? Somente o registro da presença, Excelência. Senhores ministros, alguma divergência, esclarecimento? Decisão unânime, nos termos do voto do relator. Recurso ordinário desprovido. Decisão unânime. Pregão. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma, processo RO 245, dígito 11, de 2017, em que são partes Momenta Farmacêutica LTDA e Giovanni Ricardo Santos. Está escrito doutor Ricardo Laerte Gentil Júnior. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, aqui ato coator consubstanciado na determinação de reintegração de empregado detentor de estabilidade por ocupar cargo de direção em sindicato contra o qual se processa inquérito judicial para apuração de falta grave. A dicção do artigo 494 da CLT é clara no sentido de que o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, o que, de fato, veio ocorrer quando o ajuizamento do inquérito pela impetrante. Com base nessa disciplina legal, consagrou-se, no âmbito dessa Corte Superior, entendimento que, ressalvada a hipótese do artigo 494, não fere direito líquido e certo a determinação liminar de reintegração do empregado dirigente sindical em face da decisão do inciso 10 do artigo 659 da CLT. Desse modo, não configura ilegalidade capaz de ensejar a imediata reintegração, a mera suspensão do empregado após o ajuizamento do inquérito judicial para apuração de falta grave. Contudo, isso não anula a possibilidade que, durante o procedimento investigativo e com base nas provas ali produzidas, o magistrado se convença da probabilidade do direito defendido pelo detentor da estabilidade provisória e, assim, determine o seu retorno ao trabalho em sede de comissão sumária. Com efeito, a prerrogativa contida no artigo 494 não é infensa ao controle jurisdicional, conforme recentemente reafirmado por essa SDI. Realmente, mesmo no inquérito para apuração de falta grave, a concessão de tutela de urgência encontra base no artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Com efeito, a decisão impugnada, amparada no conjunto fático probatório constante do inquérito, considerou presentes os requisitos supratranscritos, porquanto existente a probabilidade do direito e o risco do resultado útil do processo, destacando que, em última análise, o conjunto probatório existente nos autos como faltoso em nenhum dos tipos elencados no artigo 482 da CLT, que é inequívoco que a suspensão imposta ao requerido limitará sua atuação sindical, impondo enorme prejuízo moral à categoria profissional que ele representa, além do prejuízo individual do trabalhador, que está com a própria subsistência comprometida, fecho aspas. A empresa impetrante, todavia, não demonstrou, nos presentes autos da ação do mandado de segurança, prova pré-constituída capaz de afirmar os fundamentos delineados pela autoridade dita coautora que preside o inquérito judicial para apuração de falta grave. Nesse caso, não está demonstrada a ilegalidade ou abusividade do ato. Trago precedentes, recurso ordinário conhecido e desprovido. Eu ainda ontem recebi os memoriais da recorrente e fiz uma análise, mas ainda assim eu mantive a minha posição como aqui expresso está. Eu mantenho meu voto nesse sentido. Doutor Ricardo, o voto lhe é desfavorável, pretende sustentar? Sim, Excelência. O tempo regimental é 10 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, egrégia subseção, excelentíssimo senhor procurador do trabalho. O que se discute, conforme bem apontado pela ilustre ministra relatora, é o direito líquido e certo do empregador suspender empregado no curso da apuração de falta grave.
Se estivéssemos tratando de um trabalhador não detentor de estabilidade sindical, esse trabalhador seria demitido sumariamente. As provas dos autos indicam que o trabalhador, apesar de ter sido advertido, suspenso, insiste em simplesmente não querer trabalhar. Trata-se de um propagandista médico que tinha como obrigação fazer visita aos consultórios médicos para demonstração do produto, do medicamento, mas as provas dos autos indicam que, ao invés de fazer em torno de 17, 18 visitas por dia, esse trabalhador fazia 2, 3 visitas por dia. Mesmo advertido, mesmo suspenso, continua com este procedimento, continua com essa conduta, que é, sim, entende a empresa, que é uma conduta grave. A par desta desídia, foram trazidos aos autos diversos atestados médicos onde sequer a CID anotada tem qualquer compatibilidade com o que é descrito. Então, a empresa entende que, na hipótese presente, o trabalhador está utilizando indevidamente a sua estabilidade sindical para não trabalhar. É patente o prejuízo que está sendo causado à empresa e, mais, a irreversibilidade desse prejuízo. Porque um trabalhador que continua recebendo um salário, que é um salário bastante razoável nesse cargo, ao final da apuração, sendo confirmada a falta grave, esse valor não será devolvido. É bastante improvável a reversibilidade deste dano que está sendo causado à empresa. Mais ainda, prejuízo à atividade sindical, com a máxima vênia, a manutenção de um trabalhador que abusa do Instituto da Estabilidade Sindical no trabalho não protege a atividade sindical. Pelo contrário. Então, é com essas considerações que a empresa insiste no provimento do seu recurso. Obrigado. Pois não. Ministra relatora, mais alguma consideração? Não, senhor presidente, eu mantenho meu voto, não obstante os competentes argumentos trazidos da tribuna, e aqui eu aplico o J142 SDI 2. Então, eu não vi no exame do caso, de abusividade no ato que determina a reintegração. Senhores ministros, ministro Douglas. Senhor presidente, peço a palavra apenas para uma brevíssima consideração. Sua excelência eminente relatora se louva em 4 precedentes dessa subseção que indicam a ausência de direito líquido e certo, objetivo, à suspensão do empregado. O que nós temos decidido, e aqui nós estamos numa instância ordinária, portanto, a análise de fatos e provas é amplamente possível, em sede de mandado de segurança impetrado contra a tutela provisória antecipatória que ordenou, no caso, a reintegração do empregado, o que nós estamos examinando é se existem elementos fático-probatórios suficientes que autorizem a suspensão, ou se a suspensão, à luz dos elementos apresentados, alegações e elementos apresentados, revelou-se abusiva. Essa é a questão. E o regional descreve o acervo fático probatório, valora as questões suscitadas e reconhece que não há elementos em sede de cognição inicial, em sede de cognição adequada ao exame da tutela provisória antecipatória, conclui que não há razão suficiente para o afastamento do empregado. Eu faço essas considerações, presidente, porque, para não parecer, num caso futuro, em que abracemos uma solução distinta, que haja incoerência. Não há. Aqui, a análise fático-probatória é claríssima no sentido de que não se autoriza a dissolução, ou melhor, a suspensão pelas razões e elementos de convicção apresentados início litis. É apenas isso. Eu estou acompanhando integralmente o voto condutor. Presidente. Ministro Alexandre Agra. Eu também estava refletindo a respeito, e são várias as considerações. Em primeiro lugar, quando se trata de trabalhador suspenso,
essa suspensão não pode ultrapassar de 30 dias, conforme artigo 474 da CLT, sob pena de caracterizar rescisão indireta. Então, qualquer suspensão, ela tem que se ater a esse prazo, a não ser alguma consideração excepcional. Por outro lado, o dirigente sindical ele não está obrigado a trabalhar, até porque é difícil conciliar as atividades de dirigente sindical com as atividades, com as funções, com as tarefas que ele tem que exercer dentro da empresa. No caso presente, nós estamos diante de uma pessoa que, ao mesmo tempo que tem que exercer as suas atividades sindicais, ainda tem que vender os produtos, né, aqui da farmacêutica, e talvez essa questão de 2 vezes, fazer 2 visitas, ou 3, ou coisa parecida, é a forma de conciliar. Enfim, são questões absolutamente controvertidas que ficam dentro do poder discricionário do juiz que está de mão, que está com todas as provas para poder investigar e decidir a contento esse inquérito para apuração de falta grave e tomar a decisão correspondente. Se tivesse havido alguma ilegalidade nessa suspensão, algo que demonstrasse que a razão estaria com a empresa tem o direito de suspender, ninguém nega que ela tem esse direito de suspender, mas é preciso que exista uma prova concreta que demonstre que esse direito de suspender ele está sendo legitimamente exercido. E o juiz de primeiro grau demonstra que não é assim que a coisa está se passando. Então, diante disso, eu acompanho, apesar da jurisprudência ser no sentido de que é direito da empresa ela suspender. Direito da empresa de suspender ela não tem o direito de abusar no exercício desse direito. Senhores ministros, mais alguma manifestação? A decisão unânime, temos o voto da relatora, sustentou pelo recorrente, do Ricardo Laerte Gentil Júnior. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 612, dígito 79 de 2017, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Sindicato dos Bancários da Bahia. Está inscrito o doutor Giovanni Simão da Silva, com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, o Banco do Brasil impetrou mandado de segurança contra ato do juiz da 27ª Vara do Trabalho de Salvador, que rejeitou a substituição ou a indicação de bens imóveis para garantia da execução e determinou o bloqueio de valores existentes em conta bancária ou aplicações do banco executado. O Tribunal Regional denegou a segurança e o banco, então, apresenta recurso ordinário em mandado de segurança. Em síntese, senhor presidente, eu estou conhecendo e negando o provimento porque a súmula 417 deste tribunal literalmente não reconhece direito líquido e certo do executado em não ver penhorado valor em dinheiro e estabelece no item 2 que, se tratando de banco, não há também direito líquido e certo em que esses valores fiquem depositados no próprio banco. Mas eu trago aqui uma distinção no caso, porque em embargos à execução, a sentença extinguiu a execução, que estava na ordem de mais de 95 milhões, porque restringiu os trabalhadores beneficiados ao número de 13 substituídos, conforme delimitado na petição inicial da reclamatória apresentada pelo sindicato, e não 2.700 sindicalizados, como o cálculo previu. Contra essa decisão, o sindicato entra com um agravo de petição pendente de julgamento no Tribunal Regional. Então, considerando esta peculiaridade, apesar de negar provimento ao recurso, eu estou aqui concedendo uma tutela de urgência a fim de que esses valores permaneçam na própria instituição financeira até o julgamento do agravo de petição. Amenizando dessa forma, me parece,
eventuais prejuízos que o banco executado possa ter. Então, essa é a proposta que submeto à sessão, senhor presidente. Doutor Giovanni. Excelência, eu gostaria de fazer a palavra por uma breve intervenção. Pois não, com tempo regimental, 10 minutos. Senhor presidente, demais integrantes desta egrégia subseção, realmente o ilustre ministro Alexandre Ramos bem o disse sobre o processo, e o banco queria apenas, assim, observando a questão da suma já existente, apenas ressaltar aqui, no modo de ver do banco, o quanto o juízo do feito, que foi, entre aspas, afoito, porque bem se sabe que numa ação coletiva, em que a condenação é genérica, soa razoável e clama o bom senso para que essa execução seja levada nos seus rigorosos termos, ou seja, caberia a esse ilustre magistrado proceder à liquidação da sentença antes de levar adiante o processo de execução. Então, não fazendo isso e logo adiante, entendendo ele que o caso é de extinção da execução, ainda assim indisponibiliza um valor que é expressivo, mesmo para a empresa do Porto Banco Brasil. Então, assim, considerando já o voto já aprolatado, apenas com essas breves informações e preocupação do banco em relação ao valor envolvido, que outras coletivas virão. Então, assim, é preciso que haja sempre uma conduta ou um processamento de modo a albergar e resguardar todas as partes do processo. Muito obrigado, excelência. Ministro Alexandre Ramos, alguma consideração mais? Não, nenhuma, senhor presidente. Senhores ministros, algum esclarecimento, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, sustentou pelo recorrente, doutor Giovanni Simão da Silva. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 6.508, dígito 90 de 2012, em que são partes Fusos, Comércio e Participações LTDA e Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro. Está inscrita a doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região julgou improcedentes os pedidos deduzidos na presente ação rescisória, dando ensejo ao presente recurso ordinário. O recurso ordinário está ancorado em violação a diversos dispositivos legais. Inicialmente, sustenta a empresa recorrente que foram violados os artigos 6º e 47 do Código de Processo Civil de 73 e 171 do Código Civil Brasileiro. Examinando, no entanto, a decisão rescindenda, o que se observa é que não houve a emissão de tese a respeito dos referidos dispositivos legais e, nesse sentido, a súmula 298 inviabiliza a pesquisa da violação legal suscitada, até porque não pode a ação rescisória representar uma nova oportunidade para renovação de teses, alegações que não foram deduzidas por ocasião da tramitação da ação matriz. No segundo instante da resignação recursal, a parte recorrente pretende discutir o acerto do enquadramento sindical que foi fixado na coisa julgada e, nesse sentido, invoca a transgressão dos artigos 570, 581, parágrafo 2º e 611, parágrafo 1º da CLT. Ocorre que a Corte Regional, examinando fatos e provas, fixou qual era a atividade preponderante da empresa recorrente e, em razão disso, definiu qual era o seu enquadramento sindical e, por conseguinte, qual a norma coletiva aplicável. A pretensão, portanto, de retificação deste entendimento tem por pressuposto a retificação, o reexame de fatos e provas, o que não é autorizado pela súmula 410 desta Corte. E, por fim, há uma pretensão recursal de redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e fixada a tese de que se aplicam os honorários em sede de ação rescisória, tal como posto no item 2 da súmula 219, a pretensão de redução não merece acolhida na medida em que o valor fixado em 20%, ou arbitramento em 20% sobre o valor da causa, está dentro dos limites legais e se mostra compatível com a complexidade da causa, com o zelo e com a dedicação dispensados pelo profissional que atuou na presente disputa. Eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento. Doutora Márcia, o voto é desfavorável a Vossa Excelência. Pretende sustentar? Excelência, eu gostaria da palavra.
no tempo regimental de 10 minutos. Com procuração nos autos pela FUSO, excelentíssimos senhores ministros, ilustríssimo representante do Ministério Público. É uma tarefa meio difícil em sede de ação rescisória, ainda mais com o excelentíssimo relator, assim, tão sereno para falar efetivamente da questão da decisão que se pretende rescindir. Mas eu vou pela minha interpretação, a interpretação da ilegitimidade ativa de causa. Efetivamente, o artigo 6º não vem e é que se aponta nessa rescisória como violado. Entretanto, excelências, o que acontece aqui foi que um sindicato, o Citramico, que é de uma outra categoria, é sindicato que representa a categoria profissional, onde se inseriam os empregados da recorrente, postulou numa a ação principal, que fosse declarado judicialmente que a recorrente, que é a FUSOS, integraria a categoria econômica representada pelo Sindicom e não pelo Sindilub. A contribuição sindical é recolhida para o Sindilub. O Sindilub pertence à categoria econômica dos revendedores lubrificantes, base territorial, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E a ele, a FUSOS, recolhia a contribuição e estava inseridas as normas coletivas. Com isso, o que se traz pela ilegitimidade é que o Sindilub não participou desta demanda, excelências, e o que se entende também é que não se poderia, eu vou falar pela Sintramico, que é a sigla, né, do sindicato que é grande, e o Sindicom, ele entrar pedindo que a empresa fosse contribuísse ou pertencesse às convenções do Sindicom e da Sintramico, como se o Sindilub nunca tivesse pertencido a nenhum fato, a nada na questão de categoria. Há realmente uma dificuldade, excelências, com relação ao acórdão, que foi muito sucinto. Entretanto, isso é um fato que é inegável. Isso, inclusive, é a discussão da ação principal em que se traz em relatório. E um outro momento também, o que se traz aqui é a condenação de efeitos ex tunc, excelência. Ora, se vai ser ex tunc, efetivamente, a sentença tem efeitos declaratórios, é condenatório. Entretanto, se vai ser ex tunc, o Sindilub tinha que pertencer a essa relação. E é contra isso que a ação rescisória vem se portando pela violação legal e pedindo que o acórdão seja rescindido nesses fatos, ainda que a súmula 410 possa ter o caráter interpretativo dado pelo excelentíssimo ministro relator. Ministro relator. Senhor presidente, de maneira muito breve, vou dizer o seguinte, cumprimentando a ilustre advogada pela sustentação oral, mas, efetivamente, a discussão estabelecida nos autos da ação matriz não estava vinculada à contribuição sindical. É certo que a Corte Regional, valorando as provas produzidas, assentou que a empresa recolheu as contribuições sindicais dos seus empregados para o ente sindical laboral subscritor da norma coletiva cuja aplicação foi reconhecida naquela causa. Então, a súmula 410 realmente inviabiliza qualquer pesquisa contrária, tal como pretendido pela recorrente e reafirmado da tribuna. Eu peço vênia para ratificar o voto. Senhores ministros, algum esclarecimento, alguma divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator, sustentou pela recorrente, doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 7.212, dígito 40 de 2017, em que são partes Tora Transportes Industriais LTDA e Raimundo Geraldo Rosa Macedo. Está escrito doutor Elita Euro Júnior, com a palavra a relatora. Senhor presidente, aqui no presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão proferida na reclamação trabalhista matriz que indeferiu a oferta de seguro para a garantia de execução. Em consulta efetuada no sistema de acompanhamento processual disponibilizado no sítio da internet do egresso TRT da 15ª, verifica-se que foram julgados embargos à execução interpostos pela hora impetrante, seguidos da interposição de agravo de petição. No entanto,
Não obsta a garantia prévia do juízo para interposição de embargos à execução, bem como a prolação de sentença nos autos matriz, subsiste o interesse da parte em substituir o depósito, conforme recentemente decidiu SDI 2. Observa-se que, nos termos do artigo 835 do CPC de 2015, a garantia de execução por meio de seguro fiança bancário é eficaz. Nesse contexto, ainda que o seguro ofertado tenha data de validade, a rejeição da oferta de seguro-garantia em execução fere direito líquido e certo de que a execução seja processada de forma menos gravosa ao executado. Incide a hipótese óbice contido na orientação jurisprudencial 59. Dessa forma, constata-se que a decisão proferida pelo regional que denegou a segurança afrontou o direito líquido e certo da impetrante. Trago precedentes, recurso ordinário conhecido e provido. Doutor Eli, o voto lhe é favorável. Só registra a presença. Se mantido o voto, só registro. Senhores ministros, alguma Senhor presidente. Ministro Alexandre Abra. A Corte Regional, quando recusou o seguro-fiança, ele trouxe uma questão que merece reflexão. Ele reproduz a cláusula 11 da apólice do seguro-fiança e demonstra, conforme transcrição, que o segurado perderá direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses, e traça quais são. Em primeiro lugar, casos fortuitos de força maior. Descumprimento de obrigações, isso é normal de qualquer contrato. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, o segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações, etc. E fundamento regional dizendo o seguinte, que diante de todos esses percalços, esse seguro-fiança, ele realmente não substitui o depósito em dinheiro. Porque tem várias situações em que esse seguro perde a garantia, e perdendo a garantia, quem perde a garantia é aquele que seria a pessoa atingida pela garantia por último. Então, uma questão que eu, sinceramente, ainda não havia pensado sobre isso, não no sentido de que não devemos aceitar o seguro-fiança. Lógico, o seguro-fiança ele tem a sua validade, descumprimento de cláusulas contratuais é algo normal em qualquer tipo de contrato, é lógico, mas realmente não pagar o seguro, né, e não reverter em favor da parte a quem aproveitaria, em hipóteses, por exemplo, como casos fortuito e de força maior, é uma questão bastante complicada. Eu vou pedir vista regimental, senhor presidente. Ainda não havia analisado essa questão sob esse viés. Então, eu concedo a palavra ao ministro doutor Eli para a sustentação. Senhor presidente, egrégea subseção, eu pondero ao eminente ministro Vistor que analise o caso sob o ângulo da temática já enfrentada por esta egrégea, por esse egrégio tribunal, na colenda subseção de dissídios individuais 1. Aquela colenda subseção debateu de forma veemente a questão das promoções por mérito que o empregador concede aos seus trabalhadores, aos seus empregados. Por que trazer essa questão a Vossa Excelência? Porque o tribunal decidiu que não deveria se imiscuir dentro da sistemática do empregador quanto à concessão ou não da promoção por mérito, por haver uma questão muito subjetiva. Então, Vossas Excelências estão, neste caso, enfrentando um contrato de mútuo, ou um contrato de empréstimo, um contrato de seguro, firmado entre o empregador e uma instituição financeira. Se Vossas Excelências for analisar cada instrumento contratual firmado para fins de concessão de seguro ou para fins de concessão de outra hipótese legal prevista para garantia da execução, Vossas Excelências terão um trabalho árduo. E por que esse detalhe quanto ao aspecto da apólice?
porque é simples na questão processual. A garantia e o direito está firmada pela forma menos gravosa a ser concedida ao empregador, porque um dinheiro lá inviabilizado ao empregador, ainda mais considerando se tratar de uma empresa de transporte, poderia ser uma empresa menor, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, em que vai inviabilizar um dinheiro que poderia ser mantido via uma concessão de seguros. Esse é um aspecto primordial. Os detalhes da perda de direitos descritos no instrumento contratual firmado entre a empresa e a instituição financeira não inviabilizam, por exemplo, e essa é a consequência processual subsequente, que é intimar a empresa, se eventualmente o seguro perdeu a sua viabilidade, a garantir em juízo sob pena de bassa-injúrie. Essa é uma consequência inequívoca, imediata. Dizer-se que, supervenientemente, esse seguro perdeu esta condição é um outro aspecto que Vossa Excelência tem enfrentado em outros processos. Por exemplo, a data de vencimento do seguro. Se, porventura, ocorrer o vencimento desse seguro no curso processual, a empresa tem que ser intimada a regularizar a situação. Nada mais do que isso. Agora, enfrentar quais são os casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, que podem viabilizar a garantia desta execução? Quais são, se o segurado não cumprir integralmente qualquer obrigações previstas no contrato de seguro? Foge do eixo, foge da finalidade prevista no Código Processual Civil, quando não trouxe esses pormenores quando da garantia firmada pelo empregador no processo. Então, eu acredito que o melhor, por analogia, o melhor que deve ser feito é que o Judiciário não deve se imiscuir nas cláusulas contratuais firmadas, porque senão a individualização que isso vai trazer nos casos de mandado de segurança vai inviabilizar essa corte. Esse é o primeiro detalhe que é relevante ser ponderado. E o segundo é, efetivamente, trazer a condição do eixo do que o Código de Processo Civil traz para menor condição gravosa ao empregador, para que não inviabilize a atividade econômica com a detenção de valores só para garantir o acesso ao judiciário via recursos na fase de execução. Então, com essas considerações, entende-se que o voto da eminente relatora deve ser mantido in totum e pelo conhecimento e provimento do recurso empresarial. Senhor presidente, aqui neste caso aqui, só para em termos de esclarecimentos, eu cheguei a pensar nesse processo sobre a questão do interesse, se continua a existir o interesse. O que aconteceu? A empresa ofereceu aqui, em termos de garantia, o seguro fiança, e foi rejeitado pelo juiz da execução, que acabou sofrendo a penhora em dinheiro, no caso presente. Ingressa uma unidade de segurança, mas, paralelamente, prossegue a execução. E, neste caso aqui, houve oposição de embargos à execução, que foram julgados improcedentes. Só que, por que eu mantive aqui essa questão entendendo que continua a existir o interesse de agir? Porque o agravo de petição ainda não está julgado. Então, é simplesmente um esclarecimento fático em relação... E a decisão aqui apresentada, ela é extremamente dogmática e aplica a OJ 59. Então, mas, de qualquer forma, por hora, eu mantenho minha posição, não obstante as ponderações do ministro Vistor, que eu vou aguardar, né, com muita ansiedade. Muito bem. Então, senhor presidente, pois não, ministro Alexandre. Eu quero deixar bem claro que eu, via de regra, admito o seguro. O seguro, inclusive, está previsto, e é lógico, ele é uma garantia. Não tem a menor dúvida disso. Então, via de regra, nós admitimos, inclusive, nessa subseção, o seguro fiança. O problema é que, quando se faz seguro, geralmente o segurado procura aquilo que é mais barato, né? Então, às vezes, ele não quer fazer seguro total do automóvel e ele faz só contra roubo e incêndio porque fica mais barato. Ele aumenta a franquia porque fica mais barato. Neste caso aqui, o que se fez foi uma contratação do seguro que, para a instituição, foi o mais barato.
Então, há uma cláusula de caso fortuito de força maior que tornou esse seguro mais barato. É isso que o juízo Primevo ressaltou. Ele recusou a fiança bancária não pelo fato de recusar a fiança bancária. Ele recusou a fiança bancária sob o fundamento de que as cláusulas desse seguro terminam não servindo de garantia para a execução. Foi esse o fundamento. Esse fundamento é que penso que deveria ser atacado. É essa a questão. Então, a questão acho que é mais profunda. Vossa Excelência não está abrindo divergência agora, né? Está só justificando a vista, é isso? Eu não deveria fazê-lo, mas realmente eu estou justificando. Senhor presidente, então peço vista para refletir e deixar sobre bem ou mal consignado nas notas que eu peço, degravadas, essas reflexões. Perfeito. Eu também quero as notas, senhor presidente. Sim. Após o voto do relator, de conhecer e prover o recurso para considerar segurança, suspenso o julgamento em razão da vista regimental do ministro Alexandre Agra, sustentou o doutor Elitairo Júnior pela recorrente, notas degravadas, inclusive da sustentação oral para todos os ministros da STI2. Assim se decide. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo EDRO 137, dígito 04 de 2014, em que são partes Eduardo Guiltix e Clássicos da Confecção LTDA e outra. Senhores ministros, este é um caso em que eu fiquei redator designado e o que pretende agora embargante é interpor recurso de embargos contra acordo da STI2. E o curioso é que foi autuado como ED, porque não há essa classificação. Não há essa classificação de recurso de decisão da STI2. E já seria sintomático para dizer que se trata de recurso manifestamente incabível. E por isso é que eu não estou conhecendo. Senhores ministros, mais algum esclarecimento ou divergência? Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, considerando esse aspecto processual, me indago aqui se não seria o caso de aplicação de multa por apresentação de medida processual manifestamente incabível aqui, tumultuária e procrastinatória ao mesmo tempo. Eu não quis tanto, porque como relator, não é, poderia estar dando a impressão de uma certa impaciência em relação à medida, mas me submeto à decisão da sessão. Não é? Presidente, então é a proposta que faço, então, de aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Seria a título de... Por litigância de má-fé por apresentação de medida processual manifestamente procrastinatória aqui contra a literal disposição de lei. Pois não. Senhores ministros... Senhor presidente, eu peço para ficar vencida, eu não vislumbro nessa hipótese. Ainda não ficou vencida, ainda não colhe votos. Vossa Excelência não aplica multa, não é? Então, colhe votos. Ministro Douglas, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, como foi esclarecido por Vossa Excelência, cuida-se aqui de um erro inexcusável do ponto de vista técnico e, nesse sentido, eu relembro que o próprio Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil sanciona a negligência técnica e, nesse sentido, o caráter manifestamente protelatório sobressai, ensejando a sanção proposta. Eu peço vênia para acompanhar a proposta do ministro Alexandre Ramos. Ministro Alexandre Agra, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, não queria não, mas eu vou pedir vista. Nesse caso? Mas eu vou, já para retornar na próxima sessão. Está bem. Então, após o voto do Sua Excelência Ministro Alexandre Ramos, no sentido de aplicação de multa de 2% sobre a da causa a título de
litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de recurso manifestamente incabível, no que foi acompanhado pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues, e a divergência da ministra Adelaide no sentido de não aplicar a multa, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu vou desistir da vista. Não acho que seja má-fé, acho que é caso de erro grosseiro, mas apenas eu teria divergência de fundamento, mas eu aplicaria a multa realmente. É um erro grosseiro e nós temos feito isso, inclusive, na SDI, quando se trata dessa hipótese. Então, para seguir essa mesma linha, ser condizente com a jurisprudência, eu peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar o voto divergente, mas não no sentido de se tratar de má-fé, propriamente dita, né? No sentido de deslealdade, de falta de colaboração, e sim no sentido de se tratar de erro grosseiro. Perfeito. Ministra Maria Helena Malmo. Eu já apresentei voto vencido em outra situação, em que também entendi que não é caso de aplicação de multa à parte, porque, no caso, a litigância de má-fé vai à parte, e em razão de erro do advogado. Então, para mim, são situações diferentes, e aqui eu acompanho a divergência da ministra Adelaide. Então, teríamos um empate aqui, não é, senhores ministros? Eu penso que poderíamos, então, proclamar no sentido de não aplicar a multa, não é? Porque seria um gravame. Nessas hipóteses de empate, se manteria a decisão anterior, ou seria não se avançaria na proclamação do resultado, mas eu submeto aos senhores ministros. O que acham? Senhor presidente, essa é a solução regimental, acompanha a proposta de Vossa Excelência. Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, tratando-se de uma sanção lato sensu, ainda que uma sanção processual, o empate beneficia a parte. Vossa Excelência concorda com essa minha interpretação, não é? Está bem. Os senhores ministros estão de acordo? Então, está bem. Então, por unanimidade, recurso de embargos não conhecido, vencidos os ministros Alexandre Ramos, Douglas Alencar Rodrigues e Alexandre Agra, que aplicavam a multa de 2% sobre o da causa, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível. Assim se decide. Temos 3 vistas regimentais, vamos ao pregão da primeira. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 753, dígito 17 de 2017, em que relatou o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Ministro Alexandre, parece que Vossa Excelência já acolheu a minha... Na verdade, sim, senhor presidente. É uma convergência, mas com fundamentação diversa, não é? Exatamente. Eu procurando aqui. Os senhores ministros receberam cópia da minha vista? Ministro Alexandre, teria duas observações no voto refeito. Vossa Excelência, me permite? Na ementa, Vossa Excelência manteve acordo homologado sobre a CPC 2015. Na verdade, a tese que está prevalecendo é acordo homologado sobre a égide do Código de 73, né? Na verdade, o acordo foi homologado já vigorando o CPC de 2015, mas com fundamento no CPC de 73, não foi isso? Não. Aí não poderíamos adotar o fundamento. Ação rescisória que veio com base no Código de 2015, não é? Que Vossa Excelência estava examinando e a minha divergência se deu a partir da premissa de que o acordo foi homologado... O acordo foi homologado na vigência do Código de 1973. Isso. Então, seria só uma alteração da ementa,
que Vossa Excelência mantém acordo homologado sob a égide do CPC 2015. Não, o acordo o acordo foi celebrado na vigência do novo o acordo foi homologado na vigência do novo Código. Isso foi a homologação, mas foi celebrado na vigência do anterior. Acho que essa é que é a... Há uma premissa na emenda de Vossa Excelência, ação rescisória ajuizada 21 de 8 de 2017, ação rescisória ajuizada sob o Código 2015, invocando como fundamento a exigibilidade do artigo 963 do CPC 2015, mas que pretende rescindir acordo homologado em 17 de 2 de 2016, portanto, ainda sob a égide do Código 73. A minha divergência de fundamentação foi exatamente esta, porque eu verifiquei que o acordo foi homologado sob o Código 73, a ação rescisória veio com fundamento no Código 2015, e nós estamos analisando, porque pelo Código 2015 não seria possível mais enfrentar a questão sob essa ótica. Essa só emenda de Vossa Excelência que consta 2 erros materiais. O primeiro, que continua afirmando que o acordo foi homologado sob o Código de 2015, e no final da emenda de Vossa Excelência mantém recurso de área conhecido e provido. Vossa Excelência tem toda a razão. Foi homologado no CPC de 73, há um erro material da emenda, estou fazendo a adaptação, então. E no final, ministro Alexandre Agra, Vossa Excelência afirma recurso ordinário conhecido e provido, mas no sistema recurso ordinário negado provimento. Desprovido. Desprovido, isso eu já tinha retificado. Dois, mas na emenda continua. Conhecido na e provido. Na emenda, no finalzinho? Conhecido e provido. E provido, verdade. São só esses duas correções de erro material. Está bem assim? Negado provimento, ok. Senhores ministros estão de acordo? Então, a decisão unânime, os termos do voto do relator, o ministro Renato Pérez juntará a declaração de voto convergente ao pé do acordo. Próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo ação rescisória 32504, dígito 88 de 2010, em que é relator o excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues. Excelentíssimos ministros Douglas Alencar Rodrigues, relator Maria Helena Malma, revisora e Breno Medeiros votaram no sentido de admitir a ação rescisória, no mérito de julgar procedente o pedido de corte rescisório, para em juízo recidente desconstituir parcialmente a coisa julgada formada na ação primitiva e em juízo rescisório conhecer do recurso de revista, dando-lhe provimento para afastar a prescrição quinquenal pronunciada e, a partir dessa premissa, determinar o retorno dos autos à Corte de Origem para prosseguir no exame do feito como entender de direito. Não participa desse julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos. Não houve sustentação. Ministro Alexandre Agra, com a palavra. Senhor presidente, eu acabei disponibilizando para o ministro Douglas, somente hoje de manhã, o voto divergente, ele é o relator, mas eu verifico agora que se trata de continuação de julgamento, ou seja, vários ministros já votaram, então me sinto à vontade de prosseguir. Trata-se de ação rescisória, ajuizada em 2010, com fulcro no artigo 585.5 do CPC de 1973, em que se pretende desconstituir acórdão proferido pela colenda 7ª turma deste egrégio tribunal. Afirma o autor que o fato de o rompimento do vínculo empregatício ter ocorrido após a emenda constitucional número 28 de 2000 não poderia contribuir para a fundamentação adotada na decisão rescindenda de que estariam prescritos os direitos anteriores a 2/3 de 2000, porque a nova regra prescricional só poderia ser aplicada após o transcurso do quinquênio que se seguiu à publicação da alteração constitucional. Observo que é questão relacionada a empregador rural e a prescrição aplicável. Vou poupá-los do restante
O eminente relator considera procedente a ação rescisória para desconstituir parcialmente a coisa julgada, conhecendo do recurso de revista e dando provimento para afastar a prescrição quinquenal pronunciada e, a partir dessa premissa, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do feito como entender de direito. É uma questão interessante porque envolve uma situação muito particular de Rurícola. E por isso eu pedi vista. A reclamação trabalhista foi ajuizada em março de 2005, ou seja, dentro do período de 5 anos da emenda constitucional número 28 de 2000, a que se refere à orientação jurisprudencial número 417 da SDI 1 desta Corte, pelo que não se poderia simplesmente aplicar o prazo quinquenal. Então, a turma, ao fazer incidir a prescrição quinquenal ao caso, apenas porque a ação trabalhista foi ajuizada na vigência da emenda constitucional número 28 de 2000, acabou por violar o artigo 5º, 36 da Constituição Federal, aplicando a emenda constitucional retroativamente em prejuízo do empregado. É cabível, no meu entender, o corte rescisório para desconstituir o acórdão turmário. Mas, em sede de judicium rescisório, chama a atenção de Vossas Excelências quanto a ser o caso de se dar provimento ao recurso de revista do empregado para declarar seu enquadramento como empregador rural, como trabalhador rural, perdão, porque consta dos autos que ele era auxiliar de almoxarifado e de escritório, e por isso a situação é peculiar. A decisão rescindenda, proferida pela colenda 7ª turma deste tribunal, não conheceu do recurso de revista interposto pelo autor, mantendo entendimento destacado no acórdão regional, segundo o qual o reclamante foi enquadrado como trabalhador, como empregado urbano. Ele diz por quê, que a atividade era tipicamente urbana, etc. Com o cancelamento da OJ 409 da SDI 1, passou-se a examinar o enquadramento sindical de trabalhadores em empresas agroindustriais, caso a caso, para considerar a atividade exercida pelo empregado a excluir o enquadramento pela atividade preponderante da empresa. Porque antes se entendia que, pelo simples fato de trabalhar em propriedade rural, era rural e acabou, não se discutia mais nada. Eu até entendo, particularmente, que as atividades do empregado, no caso, em nada se relacionam com a atividade agrícola, ou de outra, ou pecuária, seja lá o que for, porque ele desempenhava a função de auxiliar de almoxarifado e de escritório no Parque Industrial das Reclamadas, que atuavam tanto na área agrícola quanto industrial. E ainda que eu entenda isso, acolho o entendimento desta colenda Corte no sentido de que, apesar do cancelamento do OJ 419, deve ser considerada a atividade preponderante da empresa para o enquadramento sindical do empregado, observando-se caso a caso, inclusive, a natureza da atividade exercida. Com isso, a celeuma fica restrita a uma outra questão. À época em que foi proferida a decisão rescindenda, a matéria era controvertida, apenas deixando de ser controvertida com a publicação da OJ 419. Até então havia controvérsia. Aí veio a OJ, pacificou. E essa OJ que pacificou foi cancelada, voltando novamente a matéria a ser controvertida. Então, olha que situação peculiar. E o fato é que, se na época havia controvérsia acerca do enquadramento sindical do empregado que trabalha em agroindústria, controvérsia essa que veio depois a ser dirimida e que depois deixou de sê-lo, mas em atividade que não se relaciona com a atividade rural, a situação alcança o óbice da súmula 83, a impedir o corte rescisório. E assim se dá não porque o obstáculo processual erigido tem um condão de atingir o judicium rescisório, mas sim porque, em um raciocínio quase tautológico, pode-se afirmar que, se não é possível concluir que o empregado era rural, porque tal questão era bastante controvertida à época da decisão rescindenda, não se lhe pode aplicar o entendimento consagrado na OJ 417 quanto à prescrição, de maneira que o próprio judicium rescindem fica obstaculizado. Sob esse viés, o corte rescisório não procede, razão pela qual eu peço a máxima vênia ao eminente relator e aos que o acompanharam para julgar improcedente a pretensão desconstitutiva, mantendo
o acórdão proferido diante desse viés. É como o voto. Ministro Douglas. Senhor presidente, como esclareceu o ministro Alexandre Agra, eu não tive acesso ao voto vista de Sua Excelência, muito embora seja um caso antigo. Realmente estou aqui surpreendido com a tese apresentada, mas o que chama a atenção, pelo que compreendi, é que Sua Excelência invoca a súmula 83 para inviabilizar, julgar improcedente a pretensão rescisória, ou melhor, para não conhecer do recurso de revista. Aliás, não é nem isso, né, ministro Alexandre? Vossa Excelência indefere a pretensão rescisória invocando a súmula 83. Mas o que me parece, que talvez mereça uma consideração maior, diz respeito à própria possibilidade de aplicação da súmula 83, uma vez suplantado o ius rescindens, ou seja, promovido o corte rescisório e retomando o julgamento do recurso, como se estivéssemos no órgão fracionário, aplicar-se-ia a súmula 83, porque a matéria controvertida, a interpretação de preceito legal, objeto de controvérsia, inviabiliza, de fato, a rescisão na linha da súmula 83. Mas nós já rescindimos, estamos numa outra etapa de cognição, que é o reexame da questão, como se órgãos fracionários fôssemos. E, nesse sentido, a súmula 83 não teria campo de incidência. Talvez Vossa Excelência invocasse a súmula 126, como aconteceu na decisão rescindenda, mas não a 83 neste momento para inviabilizar o corte rescisório. Inclusive porque cuida-se de preceito constitucional, violação do artigo 5º, inciso 36, que está imune, está blindada a incidência da súmula 83, na linha da pacífica jurisprudência desta Corte. Eu peço, venha, presidente, mantenha o voto. Muito bem. Ministra Adelaide, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também não havia ainda tido acesso à bem fundamentada divergência do ministro Alexandre Agra, mas, pelos próprios fundamentos, eu estou acompanhando com a devida vênia o voto do relator. Ministro Douglas, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para ficar com vista, falta só o meu voto. Porque fiquei agora em dúvida, porque há uma afirmação no acórdão rescindendo, que até Vossa Excelência negrita, destaque resta totalmente inócua a discussão acerca do enquadramento do reclamante, se trabalhador urbano ou rural, pois, em tese, somente ocorreria a modificação da decisão regional caso a rescisão do contrato tivesse operado antes da vigência mencionada em emenda constitucional, se tivesse sido consignada a data da rescisão contratual e a data do julgamento da presente ação. É só para entender, Vossa Excelência, então, estaria afastando a prescrição total e mandando voltar para a turma prosseguir no exame do enquadramento? É isso? Para enfrentar, porque ela partiu do pressuposto de que a questão do enquadramento era irrelevante, a partir da tese da prescrição. Então, Vossa Excelência agora é matéria constitucional, afasta a súmula 83, acolhe por violação constitucional e devolve para a turma debater o enquadramento. É isso? Porque essa questão não ficou definida no acordo turmário. Exatamente. Violados os artigos 2º e 3º da Lei 5889 de 73 e afastada a prescrição quinquenal, que, de fato, como disse o ministro Alexandre, a turma acabou aplicando de forma retroativa a emenda constitucional, retome-se o julgamento como entender de direito. A questão é, de fato, jurídica. Aliás, parece até uma contradição. A questão é, de fato, jurídica. Né? Porque... Ficou estranho, não é? O acordo diz assim, olha, essa questão de enquadramento não tem relevância. E aí vai na prescrição, adota uma tese que torna irrelevante a discussão. E agora nós estamos caçando essa tese e devolvendo para ele prosseguir. É esse mesmo o entendimento de Vossa Excelência? Senhor presidente, me permita a vista em mesa. O ministro Alexandre nos surpreendeu com a É o último processo. É o último? Então, façamos o seguinte, presidente. Eu adio para a semana que vem. E esclarecemos tudo. Eu não vou onerar Vossa Excelência com isso. Peço desculpas.
Desculpa, a divergência é em relação só à segunda parte. O corte rescisório, sim. Agora, o que fazer a partir do corte rescisório? Essa é a divergência. Essa é a dúvida que eu tive também, ministro Douglas. Só se eles puderem esclarecer depois. Tá bem? Então, fica suspenso o julgamento em razão... Bom, então, após a divergência do ministro Alexandre Aga, no sentido de... Esse ministro... Julgar improcedente a pretensão desconstitutiva e o voto da ministra Adelaide acompanhando o relator, suspenso o julgamento em razão de vista do relator. Tudo bem? Notas e gravadas dos senhores ministros da subseção. Assim felicito. Tem mais uma? Tem mais duas aí. Disse que era a última, mas não é, ministro Douglas, perdão. Vamos ao pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 719, dígito 60 de 2016, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, votou no sentido de deferir ao litisconsorte passivo Antônio Carlos de Assis Borba os benefícios da justiça gratuita e conhecer do recurso ordinário do litisconsorte passivo e, no mérito, dar-lhe provimento parcial. Não houve sustentação oral. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, eu não tenho divergência. Me parece que a possibilidade de penhora de créditos junto a terceiros é expressamente prevista em lei e o percentual fixado se revelou absolutamente razoável. Estou acompanhando o voto condutor. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto da relatora. Próximo. Legal. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1.249, de 59 de 2017, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade do acordo do TRT por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, dar-lhe provimento parcial. Ministro Douglas. Senhor presidente, esse é um caso mais complexo porque diz respeito à análise da regularidade dos atos praticados no curso de execução, em que se determinou o redirecionamento dos atos de apreensão para diversas empresas, inclusive pessoas físicas que compõem o corpo societário dessas empresas. Foram editadas duas decisões. O voto que Vossas Excelências receberam, eu vou apenas resumir, duas decisões. A primeira afirmando genericamente a existência de grupo econômico, incluindo várias empresas e pessoas naturais no polo passivo da execução. Foram 27 execuções reunidas, e 12 empresas e os sócios, pessoas naturais dessas empresas. Questionado o juízo sobre a regularidade da decisão de ampliação do polo passivo da execução, surge uma segunda decisão, porque, de fato, não seria possível afirmar-se a existência de grupo econômico com pessoas naturais, mas surge uma segunda decisão, agora sim, determinando ou buscando legitimar o redirecionamento dos atos de apreensão contra as pessoas naturais a partir da aplicação do incidente ou da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. As partes peticionaram, questionando a ausência de prévia citação, a quebra do devido processo legal, na medida em que o CPC de 2015, que estabeleceu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja aplicação foi afirmada por esta Corte na Instrução Normativa 39, antes do advento da Lei 13.467, já assim o determinava, ou seja, esta Corte deixou muito claro que se aplica o incidente da desconsideração da personalidade jurídica desde o dia 18 de março de 2016. Os atos praticados já estavam incluídos na vigência do novo Código. E Sua Excelência eminente relatora invoca a OJ 127 para pronunciar a decadência do direito de impetrar o presente mandato de segurança, haja vista o escoamento do prazo de 120 dias. Mas eu chamo a atenção no voto divergente que a segunda decisão, a decisão que buscou legitimar o redirecionamento em face das pessoas naturais, não está fora do prazo de 120 dias. Haveria uma decadência parcial para se discutir o grupo econômico, mas não há decadência para discutir a regularidade dos atos praticados e que se destinaram a alcançar o patrimônio das pessoas naturais. Eu chamo a atenção ainda que a execução em curso supera a casa dos R$ 3.100.000
E, nesse sentido, fixadas essas premissas de fato, eu estou propondo, com respeitosas vênias à eminente relatora, uma solução distinta para que nós possamos retomar ou regularizar a tramitação observada nos autos da execução matriz, porquanto considero violados os artigos 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República, e, nesse sentido, estou votando pelo provimento do recurso ordinário para determinar que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na linha do artigo 6º da IN 39, de 2016, desta Corte, e dos próprios artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. É preciso garantir aos impetrantes o direito à análise da ilegitimidade passiva para a execução, independentemente da garantia da execução, em cada qual das ações que foram reunidas. Eu estou votando nesse sentido, presidente, mas não sem antes dizer que também essas pessoas naturais tentaram se insurgir, agravaram de petição contra a decisão que os manteve no polo passivo. O agravo foi denegado, inadmitido no juízo de origem, sobreveio um agravo de instrumento que foi desprovido no âmbito do regional. Ou seja, a quebra do devido processo legal é evidente e, nesse sentido, o mandado de segurança, além de cabível, o recurso ordinário deve ser provido para que se restabeleça o devido processo legal. Em síntese, é isso, presidente. Ministra Adelaide, como vota Vossa Excelência relatora, tem alguma consideração a fazer? Senhor presidente, breves considerações. A divergência apresentada pelo nobre Vistor, ela dirige-se ao seguinte entendimento que foi registrado no meu voto, assim rapidamente. No tocante ao ato que reconheceu a existência de grupo econômico formado por todas as pessoas jurídicas e físicas ali relacionadas, as quais passaram a ser incluídas no polo passivo e unificou as execuções de 27 processos que tramitam naquele juízo, restou ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei 12.016, porque o mandado de segurança foi interposto em 9/2/2017 para impugnar a decisão proferida em 17/12/2015, incidindo na espécie a orientação jurisprudencial 127 da SDI2. E ressalta-se por importante que este ato foi proferido sob a égide do CPC de 73. O Vistor considera que foi exarada nova decisão em 28/10/2016, publicada em 11/11/2016, na qual foi complementada a anterior de 17/12/2015, o que afastaria a decadência pronunciada e atrairia a regência do CPC de 2015. Na análise dos autos, penso que, apesar de ter havido um esclarecimento maior, a decisão posterior apenas reforçou o que anteriormente estava decidido, ou seja, o primeiro ato em que foi firmada a tese hostilizada foi a decisão de 17/12/2015. Eu peço vênia e mantenha a compreensão que foi adotada no meu voto. Vossa Excelência mantém a decadência e o ministro Douglas supera a decadência e entra na questão de fundo. É isso, ministro? Senhor presidente, apenas um registro objetivo. Está no voto sonante o inteiro teor da primeira decisão. E Sua Excelência, a autoridade coatora, disse: reconheço a existência do grupo econômico nos moldes do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, formado por todas as pessoas jurídicas e físicas a seguir relacionadas. E na segunda decisão, que também transcrevo no corpo do voto dissonante, em complemento ao despacho atacado, acrescentou, esclareceu, na verdade, que só localizar aqui, presidente. O reconhecimento do grupo econômico circunscrevia-se às pessoas jurídicas mencionadas. E a manutenção dos peticionários, pessoas naturais, como executados, estava autorizada pela desconsideração da personalidade jurídica. Apenas na segunda decisão, situada dentro dos 120 dias, é que surge o fundamento ligado à desconsideração da personalidade jurídica, o que me parece traduzir, então, um novo ato, uma nova compreensão, uma nova tese jurídica que autoriza a impetração. Também. Prossigo tomando votos. Ministro Alexandre Águila, já tem convicção a respeito, ministro Alexandre? Eu imaginei que eu já tivesse votado. Mas, senhor presidente, no mais se controverte que, em se tratando de ato coator que determina a inclusão de sócios e pessoas físicas no polo passivo da execução, em data posterior ao Código de Processo Civil de 2015,
e a Instrução Normativa número 39 de 2016, 2016 não, 2016, é cabível, sim, mandado de segurança, porque desrespeitado o direito líquido e certo da parte de ver instaurado o necessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes dos artigos 133 seguintes do Código de Processo Civil de 2015. E também pelo fato de evitar que se dê toda a tramitação do processo até chegar aqui, para chegar aqui nós anularmos e o mandado de segurança acaba sendo uma medida eficaz, um sucedâneo ao agravo de instrumento do processo comum para resolver esse tipo de situação diante de uma irregularidade como essa que eu me referi, ou seja, de falta de instauração do incidente. Anteriormente a isso, contudo, convém verificar se o ato inquinado de coator é efetivamente o último ou se essa é mera repetição do anterior, quando então a pretensão mandamental estaria fulminada pela decadência. Mas não é o caso. O ministro Vistor, ele bem observa que a última decisão ela não se limitou a confirmar a primeira. Acrescentou, como ele disse, que o reconhecimento do grupo econômico circunscrevia-se às pessoas jurídicas mencionadas, acrescentando, então, que a manutenção dos peticionários como executados estava autorizada pela desconsideração da personalidade jurídica, cujo incidente não foi formado. Então, diante dessas circunstâncias, considerando não se tratar de hipótese de decadência, porque impetrada a ação mandamental dentro do prazo, sendo o ato coator posterior ao CPC de 2015, a Instrução Normativa número 39, porque não respeitado o previsto nos artigos 133 seguintes, quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e tendo em vista a elevadíssima quantia em questão, mais de 3 milhões, se eu não me engano, peço máxima vênia à ministra relatora para acompanhar a divergência que dá provimento ao recurso ordinário para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma prevista em lei, assegurando aos impetrantes, então, o direito à resolução da alegada ilegitimidade, independentemente da garantia da execução, no que se refere a cada uma das ações cujas execuções foram unificadas. É como voto, senhor presidente. E compõe a divergência, não é, ministro Alexandre Egro? Ministra Malban, tem condições? Senhor presidente, aqui o ato não consiste, o segundo ato, em mera ratificação do anterior, o que afasta a incidência da súmula da UJ, 127, e por tais motivos, pedindo vênia à relatora, eu acompanho a divergência. Divergência. Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, me parece que o ponto nodal aqui do caso é saber se a decisão proferida no dia 17 de dezembro de 2015 já contemplava a inclusão na execução dos 2 impetrantes desse mandado de segurança, que são o senhor Joaquim Constantino Neto e o senhor Henrique Constantino. E percebo da transcrição, inclusive, do voto vista do eminente ministro Douglas, que nesta decisão, expressamente, o juízo conclui reconhecendo a existência de grupo econômico nos moldes do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, formado por todas as pessoas jurídicas e físicas a seguir relacionadas. E são, no total, 27 pessoas físicas e jurídicas, entre as quais consta, no número 11, o senhor Joaquim Constantino Neto, inclusive com referência do respectivo CPF, e no número 19, o senhor Henrique Constantino. Então, a toda evidência, e pedindo vênia aqui ao eminente ministro Vistor, na decisão já de dezembro de 2015, houve, sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, a desconsideração e inclusão dos 2 impetrantes no polo passivo da execução, razão pela qual, mais uma vez pedindo vênia ao ministro Vistor, acompanho o voto condutor da ministra relatora. Falta-me votar. Ministro Douglas, eu fiquei agora em dúvida diante dessa afirmação do ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, posso esclarecer? A questão me parece mais singela do que está transparecendo. Objetivamente,
a motivação da inclusão de pessoas jurídicas e naturais no polo passivo da execução foi a formação de grupo econômico. Na decisão subsequente, inclusive, a ilustre juíza reconheceu expressamente que o fundamento teria sido inicialmente o grupo econômico, mas acrescentou que, embora o despacho atacado não tenha mencionado o instituto aplicado, ou seja, ela reconhece a omissão na expressa justificação da razão da inclusão de pessoas naturais no polo passivo, e prossegue. Embora o despacho atacado não tenha mencionado o instituto aplicado, a desconsideração da personalidade jurídica norteou toda a decisão anterior, pois foi mencionando as pessoas jurídicas e físicas integrantes dos corpos societários das réis e das pessoas jurídicas indicadas. Ou seja, a ilustre juíza reputada coatora, numa segunda decisão, diz o porquê de ter incluído e esclarece apenas agora que não foi grupo econômico, apenas, mas também o Instituto da Personalidade Jurídica, da desconsideração. Mas não havia essa informação na decisão pretérita. Aliás, é explícita no sentido de que a reunião ou a inclusão de pessoas naturais se dava com fundamento no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. É por isso que não se aplicaria com a máxima vênia ao J127, para contagem do marco decadencial do mandato de segurança. Senhor presidente, Pois não, senhor. e ainda tem uma questão que foi feita a desconsideração sem se dar oportunidade para se discutir a questão por meio do incidente. Foi acanetado. Sim. Agora, me perdoe, apenas um esclarecimento para que eu possa votar, ministro Douglas, porque o que nós temos decidido aqui que é possível, é cabível o mandado de segurança nessas hipóteses, com não observado o incidente, desconsideração da pessoa jurídica, quando a parte se insurge diretamente contra a decisão que inclui o sócio passivo. Quando ela, por exemplo, entra com recurso cabível, como a exceção de pré-executividade, nós entendemos que não cabe mais mandado de segurança, porque ela optou pela exceção de pré-executividade. Pelo menos eu acho que é assim que nós temos decidido aqui. Então, Vossa Excelência, me parece que falou que eles entraram com embargos e depois com agravo, discutindo essa questão? Não entraram com embargos, eles agravaram de petição contra a decisão que os manteve no polo passivo, e o agravo foi trancado, foi inadmitido pelo juiz de origem. Agravaram de instrumento e não tiveram a oportunidade de ver a questão relativa à regularidade do procedimento adotado. Não chegou a ser examinada pelo recurso próprio? Não houve. Perfeito. Tá bem. Então, eu vou ter que pedir vista, senhores ministros, porque eu teria que empatar ou definir. E, se eu empatar, teria que invocar o parágrafo 3º do artigo 146 para remeter para o órgão com posição completa. Então, antes de fazê-lo, eu prefiro examinar com cuidado todos esses detalhes, mas trarei brevemente. Está bem assim? Então, após a divergência do ministro Douglas Alencar Rodrigues, no sentido de superar a decadência e prover o recurso para conceder a segurança, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre Iaga e Maria Helena Malman, e o voto, após o voto também do ministro Alexandre Ramos, que acompanha a relatora, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Renato Paiva, notas degravadas a todos os senhores ministros da sessão. Assim se decide. Terminamos? E não havendo mais processos em condições de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.